Uma das perguntas que eu recebo com muita frequência é: Marcelo, como eu faço para poder melhorar os meus pontos fracos? Marcelo, toda vez, seja num processo seletivo, seja num planejamento de desenvolvimento individual, eu fico com muito receio, com muito medo do que falar. O que que eu vou falar? O que que eu vou responder quando me perguntarem quais são meus pontos fracos, quais são meus pontos limitantes, quais são meus pontos a desenvolver? O que eu mais recebo aqui no meu direct ou aqui no YouTube, ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou através das mentorias e treinamentos que nós ministramos, é justamente essa pergunta. E isso está muito conectado por algumas questões emocionais que estão guardadinhas dentro de cada um de vocês. O receio de falar quais são seus pontos de melhorias, está muito conectado com a sua necessidade de aprovação do outro. Está muito conectado com o medo do que vão pensar. O que que vão pensar, Marcelo, se eu disser que eu sou um profissional desorganizado, uma profissional desorganizada, se eu tenho uma comunicação infantil, se eu não sei me posicionar? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso Café com Propósito. E eu tenho certeza que nessa nossa aula de hoje vai te ajudar muito, principalmente a sair daqui com muito mais segurança e tendo a certeza e a convicção de que não há nenhum problema você expor, você usar de uma das habilidades mais poderosas que estão sendo valorizadas hoje no mercado para quem sabe utilizar de forma estratégica, que é o poder da vulnerabilidade. Quando a Brené Brown trouxe essa temática com muita força, com muita ênfase, foi praticamente um libertar. E eu fiz algumas anotações para poder compartilhar com você aqui hoje. Nessa aula, você precisa, primeira coisa, curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que realmente está sendo relevante para você os nossos conteúdos. Segunda coisa, se inscrever no canal. Terceira coisa, você precisa compartilhar esse vídeo com pelo menos 7 grupos agora. Faz isso agora, porque eu tenho certeza que cada vez que você faz isso, você assina um compromisso público de que é um agente de transformação positiva. E, além disso, é fundamental com que você chegue nessa aula com papel e com caneta. As anotações que eu separei para compartilhar com você aqui, elas, com toda certeza, você vai sair daqui hoje muito mais bem preparado e muito mais bem preparada para saber lidar com essa questão, que ela é fundamental, independente da área que você está atuando. Você é empresário, você é empresária, você é profissional da iniciativa privada, você é profissional liberal, você precisa fazer esse autodiagnóstico e mapear quais são os seus pontos de melhoria, e não só isso. Nessa aula de hoje eu vou te passar um plano de ação para que você, além de identificar, você ir na raiz da questão, já começar a fazer um trabalho personalizado. Se você, porventura, sentir a necessidade de ter um suporte individualizado, um suporte, um acompanhamento que vai te dar direções realmente com relação ao que fazer num cenário como esse, na descrição desse vídeo tem as nossas redes sociais e tem também um link que você já fala diretamente com a nossa equipe de suporte. Combinado? Papel e caneta na mão, vamos lá porque essa aula promete como melhorar meus pontos fracos. Nós sabemos que existem alguns comportamentos que, quando a gente externa esses comportamentos, eles acabam nos afastando dos nossos resultados, eles acabam colocando muitas vezes um rótulo na nossa reputação e eles acabam impedindo, impactando com que cada um de nós a gente possa construir uma marca forte no mercado. Falar sobre pontos fracos é um dos assuntos mais desafiadores em processo de recrutamento e seleção. Por que, Marcelo? Porque precisa verdadeiramente com que você deixe com que a sua real essência saia naquele momento. Só que existe algo por trás disso que é justamente o medo do que vão pensar, o medo do que vão achar. Está muito conectado também com uma necessidade de aprovação pelo outro. Os pontos de melhoria, normalmente, eles são observados como limitações comportamentais. Limitações essas que impedem você de alcançar o resultado que você tanto almeja. E ontem, inclusive, a gente estava num processo de mentoria, preparando, né, duas profissionais para a entrevista, e nós fizemos justamente uma anamnese somente pontos a desenvolver. Interessante que no primeiro momento gera um desconforto,
Mas depois, quando o profissional entende a importância de fazer esse verdadeiro raio-x, e foi literalmente um despertar. Chegou a um ponto que nós estávamos falando sobre pontos a desenvolver, né, sobre áreas de melhoria, e nesse momento as duas estavam super à vontade, já estavam começando a compreender quantas oportunidades tinham perdido por medo de tocar nesse assunto, e principalmente por medo de, além de confrontar essas limitações, preparar um plano de ação para poder resolver, para poder melhorar, para poder silenciar. Porque ponto a desenvolver você não elimina, a não ser através de uma cirurgia no cérebro. É isso mesmo. Ponto a desenvolver você silencia. Quando você entende a importância de conhecer verdadeiramente tanto seus pontos fortes, mas nessa aula de hoje a gente vai falar sobre pontos a desenvolver, né? O pontos de melhoria, os pontos fracos. Quando você entende a importância de fazer essa varredura, demonstra que você tem maturidade profissional. Já começou a fazer sentido para você o que eu tenho trazido até agora? Um dos meus objetivos com essa aula de hoje é fazer com que você perca o medo. Tira esse peso, tira essa carga que está aí nas suas costas agora. O que é que eu vou falar para as pessoas que eu não sei gerenciar bem o meu tempo? Eu sou, às vezes, muito distraído, eu sou muito distraída. Calma, calma. Os pontos fracos, eles podem se manifestar de algumas maneiras, eu quero que você já comece anotando. Os pontos fracos, eles podem se apresentar através de habilidades insuficientes, comportamentos problemáticos, deficiências de conhecimento, falta de confiança, falta de experiência e falta de habilidades interpessoais. Os pontos fracos, eles podem fazer com que você, diante de uma situação desafiadora, apresente o pior de você. E apresentar o pior de você, dependendo do cenário da situação, pode manchar a sua carreira, pode prejudicar a sua reputação e pode literalmente fazer com que você perca grandes oportunidades na sua jornada empresarial ou na sua vida profissional. Mas, Marcelo, como que eu faço então para começar a olhar para essa temática com muito mais segurança e fazer aquilo que tem que ser feito e parar de desculpas, parar de mimimi, parar inclusive de me culpar por estar passando por uma situação como essa? Através de treinamentos, através de mentorias, através de aprendizado, através de uma autorreflexão profunda. Marcelo, não consigo nesse momento investir numa mentoria com você. Pega um papel, pega uma caneta, vai para um ambiente silencioso e começa a refletir sobre isso. Faz justamente esse levantamento de quais são os comportamentos que você percebe que estão te atrapalhando. Anota esses 3 passos práticos que eu vou te passar agora, para que você já comece a implementar esse processo de autoconhecimento. Mas se você já entendeu que chegou o momento de dar um basta, de fazer esse sacrifício, esse esforço, até quando você vai ficar perdendo oportunidades? A gente tem se deparado com situações, com profissionais que perdem oportunidades de remuneração de 7, de 8, de 9, de 10 mil reais por mês, porque ainda não passou por esse diagnóstico, não fez essa autorreflexão. Então, será que de fato investir numa mentoria é caro? É muito relativo essa questão entre caro e barato. Caro é justamente você fazer com que tanto você e a sua família paguem um preço alto pela sua ineficiência, pela sua incompetência, pela sua incapacidade de olhar para dentro de si, dizer um basta, hashtag chega de desculpas e fazer aquilo que você não fez ainda até hoje. Até que dia você vai estar submetendo a baixa remuneração, ou você que é empresário, você que é empresária, não cuidar de fato dos seus negócios para ter um maior faturamento? Nesses 3 passos práticos, eu quero que você saia dessa aula de hoje muito mais preparado, muito mais preparada. E o primeiro passo, eu já quero aqui romper com talvez um pensamento que venha na sua mente. Pé, isso é balela. Para com isso. O primeiro passo é autoconhecimento. Não há um outro caminho.
você tem que, a primeira coisa a fazer é identificar seus pontos fracos, e a segunda coisa a fazer é análise a origem de alguns desses pontos fracos. Como que ele surgiu? Quais são as áreas que você sente que tem dificuldade, que recebe um feedback negativo de forma constante? Eu passei por esse processo. E foi a minha virada de chave, quando eu entendi exatamente o que eu precisava fazer para melhorar os meus pontos a desenvolver. E qual que é a origem desse ponto fraco? Será que existe alguma razão específica? No meu caso, e na maioria dos mentorados que a gente tem acompanhado, os pontos fracos são muito conectados com o perfil comportamental. Então, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso suporte. Você pode tocar, falar com a nossa equipe para agendar uma reunião e a gente fazer um mapeamento dos seus pontos fracos através de um diagnóstico comportamental. Marcelo, por que isso é importante? Porque nós tiramos qualquer tipo de axiologia. O que é que você acha que eu tenho que melhorar? A gente vai para a ciência do comportamento, passa por esse diagnóstico com 97% de acuracidade, tem a informação exata do que você precisa melhorar. O segundo passo prático é você precisa ter metas claras. Identifique quais são as áreas de melhoria que você precisa executar. Quais são os pontos fracos específicos? Como eu comentei com vocês, com essas nossas duas mentoradas da sessão de ontem, nós fizemos um levantamento de pelo menos 9 pontos a desenvolver. 9 pontos a desenvolver, de forma específica. Só que definimos que estaríamos trabalhando para esse processo de recolocação dela apenas 3. Então, quais são os pontos fracos específicos que você deseja melhorar? E o terceiro plano de ação, o terceiro passo para que você possa executar com muito mais segurança é desenvolver um plano de ação. Quais são as primeiras etapas que você vai começar a executar a partir de hoje? Lembra? Submete esse plano de ação no 5W2H, que você vai ter muito mais clareza do que precisa ser feito em cada etapa. Como que você pode dividir essas tarefas em tarefas menores? Quem que você vai procurar para te dar o suporte nesse período? E o que verdadeiramente você vai fazer para se livrar de uma vez por todas, para minimizar esse impacto dos pontos de melhoria, dos seus pontos a desenvolver. Eu desejo para você paz, sabedoria e prosperidade. Eu espero sinceramente que nessa aula de hoje você saia daqui com muito mais segurança, mais autoconfiança e tendo a certeza e a convicção de que esse seu ponto fraco que você está carregando até agora. Se você não resolve ele está impedindo você de conquistar o seu tão sonhado sim na promoção, na empresa e na sua jornada profissional, para cada vez mais se destacar como um profissional de excelência. Forte abraço e até o próximo Café com Propósito.